Olá, galera, seja bem-vinda mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aí do Live Amostrada, né? Live do Mostra Grátis, uma live amostrada onde a gente traz todo dia um convidado bem especial. E o convidado de hoje é Daniel Fernandes. Há quem diga que ele tem nome de galã, né, galera? Desses galãs de novela, de telenovela, assim. Daniel Fernandes, né? Aquela coisa bem forte. Mas Daniel Fernandes é uma dessas pessoas produtoras de conteúdo. E o conteúdo de Daniel Fernandes, galera, é aquele conteúdo. É o conteúdo que a gente quer sempre saber mais, né? Tem sempre curiosidade sobre o assunto, porque afinal de contas, a gente ainda tem muito o que falar e debater sobre HIV. E aí, Dan, carinhosamente conhecido, né? Nosso meio aí, nesse meio digital, onde o cara tem um canal super bacana, Prosa Positiva, no YouTube. E ele fala aí, galera, sobre uma série de coisas. Ele tira dúvidas, ele também tem também interage no Instagram, no Facebook, né? E está sempre fazendo também campanhas, levantando a bandeira, o que ele pode fazer em relação a todo esse cenário do HIV, tá? Nosso convidado de hoje é super especial por isso, porque além... Ele chegou, tá? Vamos lá. Além de... Hã? Hã? Chegou. Cheguei. Gente, além dele... Meu Deus, eu fico toda perdida. Pronto. Além dele fazer um conteúdo super bacana, gente, é bacana demais o conteúdo dele. Olha aí, olha boa noite. Daniel Fernandes. Hoje eu acertei a posição. Beleza? Hoje eu acertei a posição. Tudo ótimo. Hoje eu acertei a posição do... que eu tenho que ficar na luz, então hoje tá todo mundo me vendo. Hoje não vai ter aquelas... Não. Embora torcendo, né? Porque live de 8 horas da noite é o horário que tá todo mundo usando a internet. O que mata foi a concorrência. É verdade. Organizando por aí. Tá tudo bem contigo? Graças a Deus, tá tudo ótimo. Ana, o pessoal tá falando que o teu retorno tá muito alto. E eu tô... Obrigado, Danilo. Vê se melhorou aí, gente. Pronto? Deu uma melhorada? Eu acredito que sim. Agora eu tô te escutando muito baixinho. Tá me ouvindo? Tô muito baixinho, sim. Sabe? É aquela muito baixinho. Não, mas eu vou fazer o seguinte, vai falando que quando for a minha vez eu aumento aqui para poder dar certo. Oi? Gente, olha só. O meu volume tá igual a minha altura, micro. Não, o meu tá tranquilo, é o tempo muito baixinho. Dá uma organizada aí no teu volume. Eu baixei aqui. Gente, o meu tá extremamente baixo, vocês não fazem ideia. Tô quase não escutando ninguém, pra falar a verdade. Ó. Então, a galera tá escutando a gente normal. Então vamos começar esse negócio, né? Tá, o pessoal falou que melhorou mais, então acho que agora dá pra desenvolver de boa. A gente hoje está com Daniel Fernandes, o nosso querido Dani, onde tem um canal super bacana, Prosa Positiva, onde levanta a bandeira, fala muito sobre HIV, né, tira dúvidas, interage com a galera, interage com os jovens, principalmente.
Dan, a minha pergunta é, como é que está dando nesse momento, nesse processo da pandemia? É, o que é que Dan anda fazendo em relação a todos esses projetos que você já vinha fazendo antes e que a gente sabe que você é o cara, né? E ao falar de HIV, ao falar de juventude, ao falar de prevenção, se previna em relação ao sexo, Dan é aquele cara que está levantando bandeira. E aí? E aí, colega? Tudo bom, Ana? Ana, obrigado por mais um convite, tá? É bom estar participando aqui mais uma vez também. Tem quase 3 meses que a gente fez a nossa última live, né? Não, 2 meses e meio, mais ou menos. Isso. E muita coisa aconteceu nesses 2 meses e meio. Entre eles, tu teve Covid, não foi? Isso foi, a gente conversou. Eu acho que você foi uma das primeiras pessoas com que eu bati um papo, assim. Uma das primeiras lives que o Mostra Grátis fez. Isso mesmo. Sim, sim. Então, nesses quase 2 meses e meio, na verdade, algumas coisas aconteceram, né? Entre elas, eu não tô mais morando no Recife, que eu me mudei para o interior, tô em Caruaru agora. Eu tive problemas financeiros, eu fui demitido. E por uma questão econômica, eu acabei me mudando para cá, até porque seria mais viável para mim, pelo menos nesse período de pandemia e tudo mais. E também, eu tava, particularmente, para mim foi assim mais fácil estar aqui do que continuar no Recife. Até porque como tava morando em Boa Viagem estava tendo o surto principal na cidade, né? Então eu estava começando a ter muitas crises de ansiedade, sabe? Era uma coisa que eu nunca esperava. Assim, eu tinha minhas ansiedades normal, mas eu nunca soube o que que era exatamente uma crise de ansiedade. Então eu acho que eu nunca dei tanto valor, eu sempre dei muito valor a psicólogos, mas assim, a partir de realmente ver a grande necessidade comparada a outras pessoas que devem também estar na mesma situação, até piores, uau, como o psicólogo realmente é importante na vida da gente, como o psicólogo é muito importante na vida de pessoas em geral. Então, eu sempre bati na tecla que as pessoas precisam realmente ter acesso a esses profissionais e uau, precisam realmente. Então, em Recife, a minha... É, então, desejo sorte aí na tua nova moradia, na tua nova cidade, né? Caruaru, a cidade do forró, do estado. E aí, aqui, me mudar para cá foi assim, mais... Eu me sinto bem melhor. Apesar de que essa semana eu voltei a ter minhas crises de ansiedade, mas são bem mais leves. E é interessante porque em Recife eu morava num quadrado totalmente de concreto de um lado e do outro do apartamento, por mais que o apartamento fosse grande. E aqui eu abro a minha janela e tem um pasto na frente. Então, tipo assim, é que eu estou um pouco afastado do centro. Então, eu estou mais ligado à natureza. Então, eu me sinto assim bem mais... Consigo respirar melhor, sabe? Então, tá bem mais tranquilo tudo isso. Me lembra uma coisa, você teve Covid, não foi? Oi, como? Tu teve Covid, não foi? Isso. Então. E aí, olha que tu tá sempre se cuidando, né? Então, tipo, a gente nunca espera exatamente do que vai acontecer, porque a Eu gente tá ali. tive, Pode falar. fiquei os 15 dias de quarentena, 14 dias, mas a coisa ficou um pouco mais séria também, porque eu tive um problema de rins, e aí eu fiquei quase Não, um mês, na verdade, me tratando. Não foi tão simplesinho assim a coisa, né? Foi quase um mês, mas hoje eu já estou bem, graças a Deus. Agora fazendo os exames, tenho que fazer para ver se realmente está tudo no lugar, né? Ver se realmente está tudo no lugar. Mas, Dan, eu só quero te desejar boa sorte, isso vai passar, né? Eu peço que nessas suas crises, quem sabe, você conversando consigo mesmo também, além da terapia, isso possa te ajudar. E você também ah, possa sim, ajudar os outros, né, com isso, porque a gente sabe, quanto mais a gente fala, mais é sempre bem melhor, né? com certeza. É, a ajuda de pessoas faz uma diferença muito grande quando a gente está tendo crises de ansiedade, sabe? Sempre quando surge alguma, assim, que eu sinto que está vindo, eu sempre procuro alguém online para conversar, porque
vai me mantendo pensando em outras coisas. Aí ou eu vou procurar um livro e vou começar a ler, e mais a preocupação do outro com a gente acaba sendo uma coisa muito interessante, sabe? Porque quando eu comentei que eu estava de vez em quando tendo crise de ansiedade, aí as pessoas começaram a se aproximar mais, assim, começa a conversar e tudo mais e tal. Então, se você conhece pessoas que também todos nós estamos no mesmo confinamento, né? Mas que tem pessoas que elas têm uma dificuldade maior de lidar em si com estar sozinho, converse, procure, ligue, faça videochamada, dê um oi no WhatsApp, porque é sempre importante a gente estar acompanhando o próximo também. Sabe, a gente precisa ser bastante empático com os outros, porque E ninguém é uma ilha em si. é, é. A gente sabe que o momento também não é tão fácil e Sim. justamente essa ansiedade, ela se apodera, né? Principalmente nesse momento que a gente se sente tão frágil. Aí ele se apodera, Pois fica é. por ali. E o pior de tudo é porque vem, tipo, vem bombardeando várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque primeiro você vem com a Covid. Aí do nada, aquele ser demoníaco no governo que você não sabe exatamente se você acorda com um golpe ou não. E a gente, que infelizmente vai ser quem vai estar mais sofrendo com isso, né? E aí ainda vem outros tipos de informações. Então eu aprendi muito a estar filtrando o que eu estou procurando de leitura, de notícias, evitando, tipo, eu tenho uma quantidade X de tempo para assistir jornal, porque se você ficar na TV a cabo, tanto entre a Globo News ou a CNN ou a Band News, são sempre três assuntos que estão conversando sempre. Ou é o Covid, ou é o Bolsonaro, ou então agora, infelizmente, esse bombardeio também sobre o racismo que está cada vez mais forte. Então, e ainda a gente tem aquela preocupação pessoal da nossa sorologia também. Eu fico pensando muito em relação às pessoas que são recém-diagnosticadas, né? Receber o diagnóstico de HIV e mais complicado ainda de receber o diagnóstico em uma pandemia que é muito, muito forte, muito séria, onde todo mundo está sendo exposto a infelizmente ser infectado, e que os quadros de pessoas que estão vindo ao óbito são cada vez maiores, e infelizmente a gente está tendo um problema muito sério da parte governamental, onde eles se preocupam, mas na verdade você vê que na verdade está todo mundo roubando, né? Então você fica assim meio perdido. E esses dias eu estava comentando com um colega meu que a gente agora, hoje em dia, com o HIV, você tem três tipos de público, na verdade. Que são as pessoas que têm o vírus, sabem que tem o vírus, está em tratamento, está indetectável, então, mesmo estando com a possibilidade de serem infectadas, mas pelo menos elas estão em tratamento, então o vírus está controlado. Mas e aquelas pessoas que não sabem, que não estão em tratamento? Então eu sempre divido esses grupos em exatamente as pessoas que elas não sabem, não estão em tratamento, e aquelas pessoas que sabem, mas não querem se tratar. Por isso que é importante a gente fazer o tratamento, fazer o teste, aderir ao tratamento, porque eu tenho notado que muitos amigos meus que são soropositivos, eles tiveram também infecção do Covid. Graças a Deus, todos estão bem, sabe? Então, é assim, a gente sabe, é uma prova exata que mostra que você fazendo tratamento exato em relação ao HIV, você está semi-protegido. Ninguém está protegido em si, na verdade. E estudos vêm comprovando de que alguns medicamentos de tratamento do HIV, ele está tendo bons resultados, mas é aquele detalhe, gente, não é porque você tem um medicamento, toma um medicamento que está dando certo para essa preocupação toda atual, que você está imune, muito, muito pelo contrário. Esse é o grande erro de muita gente, né? Tipo, muitas pessoas não são infectadas, acham que não são infectadas por HIV, porque HIV é específico para um grupo X ou B, mas aí que está o grande problema. Então, esses dias atrás, eu acho que foi uma das penúltimas drogas que testaram de HIV. Não vou decorar o nome, porque é muito complicado os nomes. Mas eu lembro que eu estava vendo no fórum da PrEP, aí um dos medicamentos da PrEP estava dando efeito muito positivo em relação ao tratamento da Covid. E aí um comentário de uma pessoa falou assim, então eu estou imune. Não, gente, você não está imune coisíssima nenhuma. Não vá achar que
só porque você toma um medicamento A, B, C, o que está dando certo, que você, se pegar imune, ou você pegar a Covid vai estar correndo de você, não. Isso é muito errado, você ter esse tipo de pensamento. É igual você, hoje em dia, quem está em tratamento está indetectável, só para quem não conhece o indetectável. Tipo, você está com a sua carga viral zerada, você não tá curado, mas sua carga viral está muito, muito, muito baixa ao ponto de você não infectar uma outra pessoa e você estar mais seguro em relação a outras doenças oportunidades de chegarem, né? Então, o indetectável, jamais ele deve pensar de, só pelo fato de não estar infectando outra pessoa, eu vou transar sem camisinha. Não, esse é um grande erro. Se você transa sem camisinha com uma pessoa desconhecida, que você não sabe como é que é o histórico dela em relação a outras ISTs, a probabilidade de você sair do indetectável e entrar novamente numa carga viral alta é muito grande. E eu tenho até uma experiência própria. Eu tive, assim que eu entrei em indetectável, eu tinha namorado um menininho e ele acabou me passando do sífilis. Então eu tive uma reinfecção da sífilis. E eu estava indetectável, minha carga viral estava baixíssima ao ponto de não ser detectada, e meu CD4, que é a imunidade, ela estava em 1000 e pouco. E aí nesse bendito IST que eu peguei a sífilis, a minha carga viral, que estava maravilhosa, ela foi para 500 mil. Então, tipo assim, é uma explosão terrível, sabe? Então a gente precisa ter cuidados, sabe? A gente precisa muito ter cuidados também, porque a gente nunca está imune exatamente a tudo. Muito pelo contrário, se você precisa continuar fazendo todos os seus cuidados essenciais e básicos mesmo para poder continuar bem e se manter bem. Dan, você já explanou todo o início da nossa conversa. Eu gostaria de saber o seguinte: você se considera um espelho diante de tanto projeto que você já teve? Eu gostaria que você falasse um pouco dos projetos. Para quem está chegando agora, eu falo com o Dan Fernandes, tá, galera? O Dan, ele tem um projeto super bacana, o Prosa Positiva, e todo o conteúdo é em cima do HIV. Eu queria saber, Dan, se você se acha espelho para essa galera, principalmente para os jovens. É aquele que descobre que é soro positivo. Sim, sim. Não é que eu me ache, na verdade. Quando eu descobri a sorologia Quando eu descobri a sorologia, não, nem que eu me ache, nem que eu seja, mas tipo, quando eu descobri a sorologia em 2011, eu não tinha lugares específicos para poder buscar informações sobre, a não ser a internet, ou então procurar um médico, sabe? E olha que 2011 é muito recente ainda, para falar a verdade. São quase 10 anos, mas assim, para pouco tempo, mas naquela época especificamente você não tinha muito o que falar. Assim, não tinha muitas pessoas falando sobre como hoje em dia a gente tem. Então a minha informação que eu tinha, ela vinha de seriados, tipo Cures Folk mesmo, os assumidos. Eles tratavam o HIV de uma forma assim muito plana, assim, muito, muito massa, porque foi lá que eu descobri que você podia se envolver num relacionamento soro diferente, onde uma pessoa é positiva, outra é negativa. Foi lá que eu descobri que com o medicamento você tinha uma estabilidade com a década de 80 e 90, que é importante para a história do vírus, porque a gente jamais deve esquecer o passado, a gente tem que aprender com ele. Então, muitas pessoas morreram, muitas pessoas não tiveram oportunidade de ter o tratamento que a gente hoje em dia tem. É tanto que o tratamento no Brasil ele só começou a ser liberado pelo SUS, né, que não era SUS ainda. Começou a ser liberado só em 96. Então, e de lá para cá muita coisa já mudou, sabe? Então, naquela época, em 2011, não tinha pessoas no YouTube falando sobre HIV, entendeu? E foi mais louco ainda, porque na época que eu descobri, eu estava assistindo Roda Viva não, foi um programa da tarde da cultura, e eles estavam falando sobre. Então, meio que isso me deu uma melhorada e tudo mais. E
no mesmo dia que eu descobri a sorologia, eu já fui bem amplo e contar para as pessoas sobre a minha descoberta. Então, tipo, eu procurei aquelas pessoas que de 4, 5 anos eu tinha ficado e falei para elas, olha, aconteceu isso, aquilo, outro, então acho bom vocês fazerem o teste, porque a gente não sabe. Eu nunca tive nenhum problema de saúde que me levasse a a pensar que eu tinha HIV, sabe? Então, e olha que pelo tempo que eu fui infectado até o dia que eu descobri a sorologia, foram em média 4 anos. Porque depois eu descobri com quem foi, aquela coisa toda. E aí, é por isso que é muito importante você fazer o teste, porque tipo, tem pessoas que demoram anos e anos e anos sem apresentar nenhum tipo de sintoma, porque são totalmente assintomáticas. E tem outras pessoas que o organismo acaba trazendo alguns problemas assim muito mais cedo. Quando foi em 2016, quando eu decidi criar o canal, eu notei que eu levei alguns foras de algumas pessoas e notei que tinha uma carência muito grande da informação sobre. E no YouTube, já 2016 é recente, muito, muito, muito recente. E eu lembro que no YouTube só tinha quem? Gabriel Comicholi, com H diário, tinha descoberto em abril e foi o boom. Assim, foi muito bom para levar informação para a galera jovem, sabe? Principalmente porque na época ele era muito novinho, então acaba sendo bem, abrange um público especificamente para a idade dele, inclusive é uma idade onde mais tem infecções do HIV. E era o Gabriel Comicholi, o Gabriel Estrela, que na época tinha o canal Boa Sorte, hoje em dia ele não trabalha mais especificamente com o assunto. E tinha o João Geraldo Neto. Só que o João Geraldo Neto ainda não tinha canal, ele só falava sobre nas redes sociais dele. E aí depois surgiu eu, então tipo, nós quatro, nós somos como é que se fala? O que deu início, os pioneiros em si a falar sobre. Existiam pessoas que falavam sobre HIV no YouTube, mas eles não mostravam a cara. Mas nós quatro fomos praticamente os que chegaram e assim, foda-se, estamos aqui e vai ser e vamos tentar quebrar algum preconceito que a gente, óbvio que assim, o preconceito nunca vai deixar de existir, infelizmente, sempre vai ter pessoas ruins, negativas, que sempre vão fazer questão de ser um hater na vida de qualquer pessoa. Mas nesses quase 4 anos do canal, muita gente já veio agradecer. E uns 2 anos atrás, saúde também, alguns links do canal. E quando foi algumas semanas depois, 2 pessoas que são alunas dele me procuraram para falar, olha, graças ao teu canal, eu soube hoje em dia lidar com meu irmão melhor, ou com minha mãe melhor, com meu pai melhor. No início do canal foi mais louco ainda, porque a turminha que eu tinha, que eu sempre saía lá em Goiás, o pai de uma das meninas descobriu ser soro positivo e ela não sabia, ela não tinha ideia do que era, qual era a realidade em si. E o canal tava, acho que no 4º ou 5º episódio, mais ou menos, e aí ela me procurou, a gente conversou, sentou, falou bastante. Então, querendo ou não, a gente acaba sendo muito um espelho para outras pessoas, sabe? E é muito gratificante o tipo de retorno que a gente recebe. Eu, particularmente, o canal em si, o Prosa Positiva, ele é um canal social. Eu não coloco verba, eu não recebo verba para ele, de nada. É tanto que toda palestra, sempre, às vezes, tem alguns projetos que eu sou convidado que aí sim entra dinheiro, porque eles são copatrocinados por outras instituições, então acaba entrando e olha, vale muito. Vale muito. A gente tem conta para pagar também. Mas o Prosa em si, eu nunca vi ele como um meio de alternativo de ganhar dinheiro, muito pelo contrário. E muita gente me critica também por causa disso. Só que, gente, se eu
se eu posso ensinar as outras pessoas com o meu erro, então, assim, se entrar dinheiro, ótimo. Em si próprio em relação ao meu trabalho em si, mas é porque eu levo ele muito de uma forma muito social, sabe? Então, não consigo colocar crédito financeiro nele mesmo, valorizando bastante o trabalho que eu dou. Dan, você fez muito trabalho, né, voltado, e a gente sabe do Prosa Positiva. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele documentário do Globo News. Qual foi a repercussão desse documentário? Como é tua bandeira? A gente sabe aqui, né, em relação ao seu canal, mas ao longo do país, no Brasil. Quais foram os trabalhos? E esse documentário do Globo News? Fala aí pra gente um pouco. O programa lá da Globo News, gente, deixa eu só dar uma boa noite, beijo pra todo mundo que tá mandando coraçãozinho e oi e tudo mais, porque eu tô aqui falando, e eu tô só vendo o pessoal dando oi, gente, ó, boa noite, obrigado por vocês estarem Né? aqui, tá? Todo mundo, e é legal porque tem gente assim do Brasil inteiro assistindo. Aí o pessoal vai entrando, eu, olha, tá aí também. Então, se eu for começar a citar nome, eu vou ter que falar o nome de todo mundo. Então, assim, gente, quem tá aí assistindo, obrigado por estar participando. É, o, eu alcancei espaços que eu nunca esperava ter e eu nunca fui atrás de ninguém para pedir para me colocar lá, sabe? É meio louco, assim, eu nunca esperava que fosse acontecer certos espaços. E aí veio a Globo News, mas a Globo News a gente foi falar sobre sífilis. E sífilis é uma coisa, é um tema que a gente precisa muito falar também, não só sobre HIV, mas também sobre a sífilis, porque ela também é uma epidemia, ela também é uma epidemia que nos últimos anos ela vem crescendo muito, 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 muito. Tem tratamento, tem cura em si, mas é uma doença que se você não cuidar e tratar dela a tempo, pode te trazer problemas muito sérios, sabe? E às vezes ela acaba meio que passando despercebida, porque ela também tem suas fases assintomáticas. E muitas vezes a pessoa só dá sinal de que está com sífilis depois que ela já atinge proporções no organismo da pessoa muito mais forte. Em si, de se olharem, sabe? De conversar com sua companheira e tudo mais. Mas a gente precisa ter esse cuidado pessoal, esse autoconhecimento maior, porque muitas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, elas vêm de formas que você nem está esperando que de repente esteja ali, e o pior de tudo é que você ainda está passando para outras pessoas. Então, teve esse documentário da Globo News em si é bem instrutivo, tem muitas informações, tem no meu canal, tem no Globo, na Globosat da Globo News também. E também tem os próprios documentários que eu tentei fazer, né, que fala sobre sexualidade, trazendo a pauta sobre a transexualidade, que é um tema que tem muito preconceito, tem um preconceito dentro da própria comunidade LGBT, tem um preconceito maior ainda fora da comunidade LGBT. Então, assim, vale a pena você conhecer as histórias de pessoas que são trans, não são necessariamente pessoas positivas ou não, mas assim, o universo em si da transexualidade. E aí veio grupos de comunicação que eu nunca esperava, que eu de repente, já pensou eu ser entrevistado pela Glória Maria. Pois é. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer aquela mulher. E de repente eu tô lá. Então o Prosa, ele meio que me trouxe, me abriu muitas portas, sabe? Assim, e o melhor de tudo é porque eu nunca fui atrás de um profissional da área para poder pedir, assim, nossa, escreve para mim sobre. Ou eu chegar em algumas pessoas e pedir para eles compartilharem alguma coisa. Mas assim, você nota que as pessoas confiam e acreditam no seu trabalho, por isso você tá ali alcançando esse espaço. E isso para mim é, assim, muito gratificante mesmo, sabe? Bem gratificante mesmo. Você falou para mim que diante do canal
já houve uma repercussão muito forte em relação aos jovens, né? Onde alguns jovens já chegaram, já se colocaram, já se identificaram. Mas nesse universo todo, nesse desafio todo, qual foi a maior dificuldade que você já teve? Ou uma de suas palestras, assim, onde você já andou, já conversou, já alguma roda de conversa mesmo? Qual foi o maior desafio que você encontrou para poder conversar, para poder falar abertamente, principalmente para os jovens? Olha, falar sobre educação sexual em si é uma coisa muito delicada, infelizmente. E era algo que deveria ser com todo mundo desde sempre. Então, assim, desde, sei lá, os seus 10, 12 anos de idade, quando a pessoa começa já a ter querer conhecer mais o seu corpo em si. Aqui, lá em Recife, pelas ONGs que eu participo, a gente nota que tem uma dificuldade muito grande de falar sobre nas escolas, sabe? Porque as particulares ainda você consegue ser mais acessível, mas desculpa, as públicas você ainda consegue ser mais acessível. Mas falar sobre HIV dentro de uma escola é muito complicado, porque para eles levam para o lado como se você estivesse incentivando o adolescente a transar, como se eles já não fizessem isso. Mas eles precisam ter informação sobre o que exatamente precisa estar se cuidando, o que precisa se cuidar em si. Não sei hoje em dia, mas tipo, na minha época mesmo de ensino médio, a minha informação sobre sexualidade foi bem pequena, muito, muito, muito pequena. E olha que eu estudava num dos principais colégios particulares da cidade, que é o Dom Bosco. E quando eu passei para a escola adventista, onde eu passei muito mais tempo, aí que a educação sexual era quase zero, né? Porque, tipo, Não existia, né? Tu queria ser jogado na fogueira, né? Um colégio adventista. é. Então, e olha que era colégio interno, unissex ainda, com Não, um né? monte de mato. Mas é que tá o detalhe. Tipo, eu acho que vale muito a pena você estar falando sobre isso, principalmente em colégios internos, porque, gente, querendo ou não, vai estar acontecendo alguma coisa entre alunos, entre aluno e professor e tudo mais. E que, se for para acontecer, que aconteça pelo menos algo que esteja sendo bem preservado, sabe? Assim, bem cuidado para que não aconteça coisas piores em si. A minha. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu não posso revelar, não. Deixa quieto. Não, que Porque a isso? minha primeira IST. Não, a minha primeira IST saiu do colégio interno. Então, tipo. Tu pegou o Entendeu? coleguinha. Não, mas tudo bem. Foi, Isso foi. acontece. Não, foi meio tenso. Eu nem lembrava disso, eu lembrei disso agora. Olha, a gente gosta de saber. O primeiro valizé a gente nunca esquece. A gente pode até Eu nem esquecer, lembrava, mas a mas. gente sempre lembra. Né, eu nem lembrava mais, mas tudo bem. Né? É por isso, E ainda por tem, isso que é importante. ainda tem um fator aí, a questão da religiosidade, né? Muito forte, Sim, 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 sim. Mas vale a pena porque você, tipo, mesmo dentro do colégio interno, você sai do colégio também, sabe? Tipo, eu não ficava, eu ficava mais tempo no colégio porque eu era bolsista, então, tipo, eu tinha que trabalhar para poder bancar a minha estada dentro do colégio. Mas e aquelas pessoas que não eram? E outra, não é porque é um colégio de uma religião X que só estudam pessoas que sejam daquela. Mas nem que seja o básico do básico, tá? É importante você chegar lá e comentar alguma coisa. E se você não souber, leva alguém que conheça o assunto e aborde o assunto melhor para poder passar a informação certa, né? Que infelizmente uma informação mal dada é quase uma foda perdida. É. Me fala uma coisa, quais são livros, filmes, séries que a gente pode passar aqui agora para a galera que está assistindo, que queira também se informar sobre o assunto, além do seu canal, claro e evidente, né? O Prosa Positivo, lá no YouTube, galera, vão lá procurar. O que você indica para a galera assistir? Então, Então, isso daqui tudo são livros com temáticas de HIV.
E Vamos olha que lá, a não gente são quer todos que saber. eu tenho. Não são todos que eu tenho, são só alguns ainda, porque tem outros que, como eu mudei há pouco tempo, eu não comprei as estantes que eu tenho que guardar as coisas, porque lá tinha, no outro apartamento tinha, então aqui eu vou ter que tirar do bolso. Desempregado não dá para comprar, né? Então, filmes eu não encontrei, meus filmes que estão tudo nas caixas, aí só tem esse daqui, que é o Clube de Compras Dallas. Ele se passa na época de 80, 90, com o surgimento do AZT. É um filme hétero, que bem interessante esse trazer o hétero para o meio HIV, porque prova que, na verdade, todas as pessoas, independente da sua orientação sexual, elas estão propícias a ter HIV. E tem filmes bem interessantes também em outros streams, como Netflix mesmo, que você pode encontrar, como... Eu não vou lembrar exatamente o nome deles agora, mas eu vou depois tento colocar pelo menos no Instagram do Prosa Positiva, porque é muito filme em si. Literatura, a literatura gay em si, eu acho que dos últimos 15 anos para cá ela melhorou muito. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos para cá, eu lembro que quando eu tinha 25 anos de idade, eu só tinha duas ou três referências de livros com temática LGBT. E a principal era O Terceiro Travesseiro. Eu acho que quem é gay é como se fosse uma bíblia, o livro. E então, tinha, tinha livros perdidos nesses últimos 10 anos que falam sobre temática de HIV. Eu tenho um ou outro só, mas não está aqui na minha lista. Então, tipo, 2 livros que são de história fictícia, mas que eu sou mega ultra apaixonado, são esses 2. Esse daqui, Você Tem a Vida Inteira, e o Veneno e Sangue. O Veneno e Sangue tem vídeo com o autor do livro no canal, tem até contato caso alguém queira. O Você Tem a Vida Inteira, ele está indo agora para a 2ª edição, ele foi lançado 2 anos atrás. Hoje ele foi lançado em inglês para os países com idioma inglês. E aí esse ano vai sair a 2ª edição, que tem a minha pessoa. É? Não é merchan, sério, eu fiquei super feliz, porque o autor esses dias, o autor mesmo, sabe, o Lucas, ele entrou em contato comigo, e primeiramente eu entrei em contato com ele, eu comprei o livro, e meses depois eu fui inventar de ler, eu fui decidir ler, e eu não sabia a história em si, quando eu li, eu fiquei assim, pô! E esse livro é muito completo, sabe, assim, ele fala sobre tudo em si do universo de uma pessoa vivendo com HIV. Tem histórias desde pessoas que vivem com não convivem e tudo mais. Fala sobre o indetectável. Então, tipo assim, era um livro que eu precisava muito agradecer ao autor, sabe? E aí, quando eu falei com ele, ele falou pra mim e falou assim, nossa, não acredito que esse livro chegou até você. Porque tu era a minha inspiração. E eu fiquei mega feliz, sabe? Super contente com ele ter me contado. E depois ele entrou em contato e falou assim, olha, a editora quer que você participe, escreva uma parte, e aí eu faço a introdução do livro e faço as orelhas de um lado e do outro. Jeff, de Minas, beijo. Minha gente, que coisa Então, chique. eu fiquei super feliz, sabe? E pior de tudo foi assim, eles falaram, eu preciso de 1000 caracteres. Eu, pai amado. Falando sobre cinema também do meio na literatura de HIV, em 2016 foi lançado um filme pela família Schumann, aquele do navio, do Schumann, que é Um Pequeno Segredo. Aí o Pequeno Segredo, ele conta a história, ele é bem interessante, ele também é uma história hétero, sabe? É contado pela matriarca da família Schumann, que ela adotou uma criança que nasceu com vírus HIV, é uma criança vertical. E a história, assim, é bem interessante. O filme eu gostei também. Infelizmente, não consigo encontrar o filme em lugar nenhum, que é uma pena. Vamos falar de o tradicional diário que as pessoas geralmente fazem, né? Então, tem o Beto Volpi com Morte e Vida Positiva. O Beto Volpi, ele é um dinossauro do HIV. Ele tem, sei lá, acho que tem uns 50 anos de idade ou mais, por aí mais ou menos. E é uma pessoa super ativa, ele tem um vírus há mais de 30 anos, então, tipo, é a prova de que você realmente
não tem prazo de vida, assim, você vive, só basta você estar se cuidando e tudo mais. A história é muito emocionante, é bem interessante mesmo. Se você procurar por ele nas redes sociais, principalmente no Facebook, Beto Volpe, você consegue ter acesso a adquirir o livro. Tá? Aqui tem a Thaís Revonato, com 5 anos comigo. A Thaís é hétero, ela descobriu com um ex-namorado dela, e aí depois ela engravidou, hoje ela é mãe de 2 filhos. Então, tipo, você que é soropositivo, ou você que está interessado em uma pessoa que é positiva, você pode ter filhos sem passar o vírus para outra pessoa também, que é um avanço maravilhoso onde a gente consegue, graças a Deus, deixar nossos filhos sem o vírus. E que eles cresçam e tenham consciência de que eles precisam estar se cuidando. Com certeza vocês devem ter já ouvido falar do Rafael Bolacha, que é do Chá das 5, do canal do Chá das 5. Sim. Tem esse livro dele, que é Uma Vida Positiva, que depois ele também fez um curta, que é tipo um documentário, que já participou de alguns festivais também, bem bacana. Então, é o livro do Rafael Bolacha. Esse eu sou apaixonado porque eu me encontro muito na história. Na verdade, os 2 últimos são me encontro muito na história. Um deles é o Segundo Armário. Tem vídeo com o autor do livro também no canal, que é o Salvador Correia, lá do Rio de Janeiro. Ele conta a história do momento que ele descobriu a sorologia, passando por tempo quando ele foi o processo de aceitação em relação a contar para os pais, porque os pais já eram de idade e tudo mais. E o Segundo Armário você consegue baixar ele online também, ele é gratuito. E ele é bem bacana porque ele tem, no início, a primeira triagem do livro, ele não tinha coragem ainda de assumir o nome dele. Então era o nome de Gabriel Abreu. Aí bem depois que ele liberou as amarras, saiu do Segundo Armário de fato, e hoje em dia ele assume em si o livro pelo próprio nome dele mesmo, sabe? E tem no YouTube, lá na página do Segundo Armário, também você consegue tanto comprar o livro, quanto baixar e assistir a peça também. O livro, esse daqui, ele teve foi bem bacana porque doaram várias quantidades para bibliotecas, o dinheiro arrecadado ele foi repassado para instituições que trabalham com pessoas diretamente com HIV e tudo mais. E agora, esse daqui é especial para mim também, Maxwell Positivo. Inclusive, o Marcelo Seiler está assistindo a live também, que eu vi ele entrando. Marcelo Seiler, ele é de São Paulo, ele conta a história dele, mas ele deu um codinome, né, um outro nome aqui, colocando como Maxwell, e ele conta também a descoberta dele da sorologia dele. E o mais interessante desse livro, não é o mais interessante não, o início desse livro é bastante interessante, porque começa comigo. Gente, que é isso? Quando eu falo para ele que ele tem nome, né? Eu acho que esse é o nome, querido. Não é? Já falei. Não, foi legal, porque foi minha primeira. Foi uma experiência. Foi bem bacana, porque eu não esperava. Eu não esperava. Assim, eu cheguei, conversei com ele por acaso no Facebook. Aí ele, eu tô escrevendo um livro, leia pra mim. Aí eu fui ler o livro, assim, super rápido. O livro é curtinho também. E aí, ele, escreve pra mim a introdução. Eu, Bárbara, como é que eu faço isso? Aí eu escrevi, e o livro é muito bacaninha, vale muito a pena ler, Maxwell Positivo, ele é bem curtinho, você consegue ou pela editora Metanoia, ou entrando em contato com o Marcelo Seiler também. É bem bacana o livro, e é bom que de repente você comprando, você está ajudando um artista também a... Conta a história de um casal hétero, que é o Pílulas Azuis. O Pílulas Azuis, ele é todo de quadrinhos, que ele é bem, bem massa, sabe? Assim. E ele é bem atualizado também, ele vem falando.
até uma criança no meio envolvida também. E eu gravei em 2017 um vídeo para um outro canal também, da Adna, onde a gente aborda o Pílulas Azuis. E o interessante do vídeo em si é porque a informação dela de HIV era muito pouca, sabe? Então, à medida que a gente foi conversando, falando sobre o livro e tudo mais, ela também foi aprendendo muito. Então, tipo, ela até brinca assim, nossa, eu imagino se eu que estou aqui, eu que sou jornalista também, sobre o tema em si, né? E aí tá esse o Pílulas Azuis eu comprei na Livraria Cultura, se não me engano. Eu comprei com ela, eu precisava ler o livro. Mas, assim, é um livro que eu já li, já reli, é muito bom, vale muito a pena você ter acesso a ele. E foi um livro também que, pelo que eu procurei também, ele foi bem aceito pelo público também, então isso é bem bacana. Minhas diquinhas de entretenimento. Então, uma boa literatura, né? São pessoas que escrevem sobre o tema. Eu acho bacana, principalmente se informar, tá, galera? A Dan tá dando várias dicas no canal. No teu canal também tem, né, Dan? Algumas descrições dos livros, né? Você chegando lá, dá uma entrada lá, né? Dá uma assistida primeiro também nos vídeos, que são super bacana. E aí vocês vão interagindo aí. Vocês estão vendo, né? Que a pessoa, né? Em alguns livros, né? O nome dele tá lá, o cara é citado. Então, o cara é entendido do negócio. Dan, me fala uma coisa. A gente começou essa live, você falando um pouco dessa depressão, né? Você está passando, desse início, dessa ansiedade. Você atribui toda essa ansiedade, claro, todo esse contexto que a gente está passando, pandemia, demissão, e também essa coisa do isolamento, porque no início, quando você descobre o soro positivo, né, e alguns, a gente já conversou muito sobre o assunto, em alguns aspectos, a tendência das pessoas é se isolar, né, é ficar só. Como é que você atribui essa solidão quando as pessoas descobrem o que é portador do soro positivo? Olha, nesses 2 meses e meio de confinamento, já vieram umas 10 pessoas que receberam o diagnóstico recentemente sobre a sorologia. E eu acho que o momento acaba sendo meio, em parte complicado, porque os locais de atendimento eles estão todos fechados. Fechados não, eles estão temporariamente não fazendo nem atendimento clínico e nem o de receitas. De receita não, desculpa, o de exames. Somente o medicamento está sendo entregue. Então, assim, algumas pessoas elas descobrem e acaba meio que ficando praticamente sem onde estar recorrendo. O bom é que pelo menos assim os locais de atendimento eles repassam algumas informações específicas de primeiro impacto. Tipo, tem os psicólogos e tem os sociólogos, em cada CTA, em cada SAI, onde eles dão uma ajuda para que a pessoa não pire, né? Porque, tipo, eu acho que sou uma das poucas pessoas que descobriu o diagnóstico e soube levar numa boa em si o que é viver com HIV em si. Acho que o momento de isolamento também é propício para você poder pensar e buscar informações certas e concretas e principalmente as duas opções que você tem em relação ao se informar mais, pegar as informações certas, sabe? Não é mais um bicho de 7 cabeças como já foi no passado. E óbvio que você precisa ter cuidados pessoais, você precisa estar se cuidando. E ainda mais nessa fase que a gente está de total incerteza em si do dia de amanhã. Então, se amar muito é uma coisa que eu falo muito sobre a astrologia em si. E bora aproveitar, porque a gente tem que estar buscando de algum meio, de algum modo, forças, né, para poder estar aguentando em si toda
esse pneumônico que está acontecendo do lado de fora, assim como também da sua sorologia. Então, sim, você consegue viver com HIV sem problema. Desculpa, você consegue viver com HIV sem pânico. É óbvio que não é, o resultado que você está querendo receber para sua vida em diante, porque você tem um cuidado extra pro resto da sua vida, tem um medicamento que você tem que estar tomando todos os dias. E tem muita gente que bate muito o pé em relação a tomar o medicamento, por mais que o medicamento seja pequeno, por mais que hoje em dia o tratamento ele seja mais acessível, porque você já não tem aqueles problemas todos em relação a efeitos colaterais que a gente tinha antigamente, né? Tipo, eu quando eu descobri quando eu comecei a tomar o medicamento, que foi 6 anos depois de descoberto, era um só comprimido, mas ele tinha um efeito colateral. Ele me dá total tranquilidade em relação a não ter nenhum tipo de efeito colateral nenhum. Mas, voltando até em si para a tua pergunta, a gente precisa simplesmente sentar, pensar, aceitar o luto em si e se perdoar, sabe? Você não precisa estar procurando quem foi que te infectou, por que eu infectei, se isso é um castigo, não. Acho que são pensamentos que a pessoa precisa evitar ter, se perdoar, porque a partir do momento que você está se perdoando, você fica bem mais fácil, você está procurando os outros pontos a seguir para poder estar levando uma vida em si mais saudável e tudo mais. A galera tá aqui interagindo com a gente, colocando recadinho. Um beijo para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Estamos com Dan Fernandes, o cara aí do soro positivo, que levanta a bandeira. Tem um canal Prosa Positiva. E eu quero saber teus projetos, Dan, em cima do Prosa Positiva. O que é que vem por aí? O que é que Dan está Então, construindo? O que é que Dan está construindo? Vai vir um livro, um filme, uma série? Enfim, conte-nos. muita gente tá me cobrando muito episódios novos, né? Assim, quando que vai sair e tudo mais. Mas eu tenho aceitado os convites para as lives porque isso acaba me deixando mais próximo em si das pessoas e acaba sendo também um trabalho em si que já faz no canal e tudo mais. Mas eu já estou trabalhando com pessoas, porque a prosa é eu e outra pessoa. E já tenho aceitado convites também para poder participar de outras lives também, que tem. Nossas lives têm sido muito gratificante para outras pessoas. Eu não falei mais para mim, porque o retorno mesmo que a gente está tendo, que vem tendo em off, né, assim, das pessoas por trás, é muito bacana. E aí, tipo, dúvidas que algumas pessoas tinham e acabam sendo retiradas durante as nossas conversações nas lives, bem legal. E tem alguns projetos, sim, de Não, você vídeos falou novos que que. provavelmente... Não, continue, vai. Pode falar. Pode Não, falar. assim, vai até o final, até o final do mês, eu acho que uns 6 vídeos novos vai estar saindo. Não. Você falou para mim que nesse meio você não empreende em relação ao canal. Mas você viu que você, você tem uma presença marcante sobre o assunto, sobre o conteúdo. E aí a minha pergunta você não pensa de forma nenhuma em empreender voltada ao prosa positiva? Não necessariamente, para te falar a verdade, porque a, às vezes, que o Prós em si ele precisa muito do espaço de apoio de outras pessoas também, sabe? E como eu tava com é que agora eu tô mais parado em si. Mas como eu tava com outros tipos de programações voltado tanto para a parte acadêmica quanto para a parte de trabalho, então eu não estava me interessando muito nessa parte empreendedora em si do canal em si, sabe? O interesse do canal sempre foi mais social realmente. Mas, assim, a gente está sempre aberto a possibilidades. Eu não vou dizer que eu penso sobre, porque eu nunca coloquei na ponta do lápis em relação a isso.
oportunidades, ou então no mesmo tempo eu pensei muito na possibilidade de criar um projeto para fazer mini aulas, sabe? E aí seriam Hã? vídeos educativos, vídeos até mesmo nas salas de CTA e tudo mais, porque a gente sabe que quando é um médico falando sobre um assunto, tá tudo ok. Mas quando a gente está vivenciando com uma outra pessoa que está na sua mesma situação, a realidade é outra. Tipo, você acredita mais ainda no médico do que quando é só um médico falando. Deixa eu só mandar um beijo pro pessoal aqui que eu já trabalhei com eles nos GTs da Gestos, que é a Nath, maravilhosa, que a gente quase não tem se visto mais, e o Paulo Favareto também. Ai, sumiu aqui. E tem vários amigos meus de outros estados, que eu não vou citar o nome deles porque eu sou mal. E tem também algum pessoal também. Beijo Tem uma pra LGBT. todo mundo de outro estado. Muito chique isso, né? Adoro Menina, isso. tem gente aqui do Adoro. Paraná, tem o Fabrício Vilela que é do Paraná. Olha, a galera super preocupada. Não tem para que você se cuide, se proteja, fique em casa, use máscara, viu, Dan? Use máscara. Lava a Assim, mãozinha o direitinho. Tá gelzinho, todo mundo super o preocupado gel com você. também, para onde eu vou, eu tô. Nina, é interessante. O lance da minha ansiedade quando eu voltava do supermercado. É outra. Quando eu voltava do supermercado em Recife, eu voltava desesperado. Aqui em Caruaru eu consigo ir no supermercado e voltar de boa. Super tranquilo. O que é que Dan vai fazer aqui que acabar essa pandemia, acabar essa, né, e a gente voltar à vida normal, porque afinal de contas a gente está vivendo num lugar que não nos pertence, né? Não é nosso mundo, isso não é nosso mundo. A gente vai acordar disso. O que é que Dan vai fazer? Olha, eu vou te ser bem sincero, eu tô evitando criar expectativa para esse dia. Mas uma coisa que eu tô sentindo muita falta é tomar banho de mar. É, né? Tu vai ter que vir, né? Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, porque Mas, Caruaru não, tem mas, vento. mas a Caruaru é temporário, eu não vim para morar. É tanto que, tipo, eu fui demitido, mas a empresa já me garantiu o retorno quando as coisas normalizarem. E até mesmo a questão de preocupação com saúde, né? Porque tipo, se o hotel reabrir agora, em plena pandemia, ainda, por mais que estejam, que não tá, né? Reduzindo os casos. E aí a probabilidade de, sei lá, ser infectado no trabalho é maior do que você ficar em casa paradinho, entendeu? É chato, porque eu sinto falta, muito falta do trabalho, eu sinto muita falta de estar com pessoas, de encontrar com pessoas, mas infelizmente é o que a gente tem no momento, então a gente tem que fazer dessa limonada ou desses limões uma caipirosca assim muito bem feita. Dan no Mas momento, tomar tá banho. solteiro ou não tá? Como é que Dan tá? Assim, como é que tá o momento de Dan? Fora esse momento, isso vai passar, essa ansiedade vai passar. É só uma questão Ai, ó, de. quando acabar a pandemia, eu quero beijar na boca. Ah, que já. Muito bem. Quem mais, Dan? A gente quer saber. Adoro essas coisas, gente. Esse é o momento da gente, tá? Esse é o momento. Olha, gente, ele ficou lá rindo, que música demais. A tua conexão tá caindo de vez em quando, tá? Então, já vou te avisando. É, né? A gente tem tempo ainda, Ana. Tá, Oi? né? Oi? A Tá gente tem, escutando? a gente tá quase acabando já, não? É. Olha só, antes da gente acabar, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse aquele recadinho para a galera, tá? Principalmente para a galera jovem, essa galera que acha que conheceu a sexualidade, está tudo muito bem, obrigado. O importante é transar, e principalmente sem se cuidar, né? Eu queria que você colocasse aqui, falasse com propriedade, porque você pode fazer isso. Vamos lá. Nós temos Olha, ainda uns minutinhos, uns tá, segundos.
nesse período de pandemia é importante você pensar muito em si próprio, em pensar no próximo. Então, eu sei que é difícil, a gente está quase 90 dias sem contato físico com outras pessoas, apenas contato pessoal. Então, pensem muito bem nesse cuidado em relação a conhecer outras pessoas e ter